Glória a Deus pela sua vida. Você já sentiu a presença do Espírito Santo de Deus? Amém. Com certeza Deus já está ministrando na nossa vida, né? Com certeza Deus já está ministrando no nosso coração. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 16. Hebreus, capítulo 12. Compartilhe com o seu irmão essa palavra. Se você vê que ele está sem. Hebreus, capítulo 12, versículo 16. No versículo 17. Hebreus 12, 16 e 17. Palavra do Senhor. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscou diligentemente com lágrimas. Agora eu queria que você entendeu esse versículo no livro aqui? Eu vou repetir esse versículo. É forte, né? O autor de Hebreus ele tem uma revelação assim profunda do que aconteceu com a vida de Esaú. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscou diligentemente com lágrimas. Vamos a Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 25, Gênesis 25. A gente vai ler mais detalhadamente essa história agora, que foi resumida aí nesses dois versículos, Gênesis 25, versículo 27, Gênesis 25, 27. Gênesis capítulo 25, versículo 27. Palavra do Senhor. Cresceram os meninos, e Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Mas Jacó, homem sossegado, que habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque comia da sua caça, mas Rebeca amava a Jacó. Já falei aqui para vocês, no culto da família, nos sermões, que um dos piores venenos do diabo no meio da família é o prediletismo, né? Quando tem aquela diferença, um amar mais o outro e deixar o filho de lado. Isso aqui perdurou e Jacó fez isso também com José, né? E a gente sabe o que aconteceu. Versículo 29. Jacó havia feito um guisado. Quando Esaú chegou do campo, muito cansado, e disse Esaú a Jacó: deixe-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Respondeu Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então replicou Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Logo, para que me serviria o direito de primogenitura? Ao que disse Jacó: jura-me primeiro. E jurou-lhe, pois, e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o guisado e lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e seguiu seu caminho. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Irmãos, eu creio que essa história
dos filhos de Isaac é uma história muito conhecida por cada um de nós. E a gente sabe que a história dos patriarcas é a história de milagres, especialmente na área da dificuldade de engravidar. Foi assim com Sara, e agora é assim com Rebeca, esposa de Isaac, que é filho de Abraão. E se nós olharmos a nossa Bíblia, no mesmo capítulo de número 25, no versículo 20, se eu não estou enganado, no versículo 20, vai deixar claro para nós que esse homem casou com a sua esposa. Quando ele casou, ele tinha 40 anos e ele orou 20 anos a fio, para que essa mulher gerasse um filho. 20 anos. Capítulo 25 e versículo 20, ele tem 40. Capítulo 25 e versículo 26 é quando os meninos nascem, são gerados. Então são 20 anos chorando, clamando a Deus para que Deus curasse sua esposa. E a Bíblia diz que Deus curou sua esposa. 20 anos depois de casado, ela fica grávida e no seu ventre tem duas crianças. Primeiro, Esaú é chamado de Esaú porque ele sai primeiro, e a Bíblia diz que ele é peludo, né? Uma criança peluda, por isso o nome de Esaú. E o segundo, chamado Jacó, porque veio agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú. Mas quem nasce primeiro é Esaú. Ele é o primogênito, e sobre ele está a bênção da primogenitura. Esses dois moços, eles, apesar de serem gerados dentro de um mesmo ventre e na mesma placenta, acho que é isso, né, que dá a palavra, eles têm personalidades, características absolutamente diferentes. Segundo o texto, a Bíblia diz que Esaú era perito caçador. A Bíblia diz que Esaú era amado pelo pai, era o filhinho do papai. A Bíblia diz que Esaú era um homem do campo, que cheirava campo, que gostava de campo, que gostava de mato. Ele era um homem diferenciado. Ele era, por isso, com certeza, pelo costume da época, pela cultura da época, ele é bem visto pela sociedade, porque ele é alguém que não fica preso num círculo lá da sua família ou dentro da sua tenda, mas o desejo dele é avançar, é ter pensamentos de avanço e de conquista. Ele, apesar de seu pai ser riquíssimo, apesar de seu pai herdar a bênção e provavelmente ser um dos homens mais ricos daquela região, porque recebeu a bênção de Abraão, mas ele deseja conquistar o seu alimento. Ele vai à caça, ele vai à procura, ele busca, ele encontra, e ele é exímio naquilo que ele faz. Ele não tem medo de enfrentar as feras do campo, de lutar, de guerrear. Ele está lá. Ele também é acostumado com desconforto, porque o bom caçador, ele com certeza tem a característica de dormir em lugares que ninguém poderia dormir. Então ele é lidado ao desconforto, apesar de ter uma família riquíssima. Mas Jacó já é diferente. Tem personalidade diferente, segundo esse texto aqui. Jacó é o filhinho da mamãe. Jacó, ele é mais caseiro, ele gosta mais da tenda, ele é dado à cozinha, né? Segundo esse texto aqui, dado as atividades delicadas, diferentes, né? Jacó, enquanto que Esaú é aquele homem mais másculo, vamos dizer assim, Esaú é um pouco mais delicado, e a gente tem que cuidar quando falar nisso, né? Atualmente, não tem nada a ver com a sexualidade de Jacó, né? Porque a gente sabe que tem um grupo aí que qualquer coisa já quer dizer que era gay, o negócio todo, né? Não tem nada a ver. Ele tinha personalidade diferente. É só você ler o texto aí. Ele está em casa, ele é caseiro, ele é da tenda, ele é de encontrar segredos para a mãe, de abrir o coração, e a mãe abriu o coração para ele, enquanto o outro, o negócio dele é fora, caça. Vida diferente.
São personalidades diferentes, totalmente diferentes. Olhando racionalmente para a época, olhando no contexto da época, com certeza, se uma pessoa espiritual olhasse naquela época, com certeza ele iria perceber que Esaú teria todas as possibilidades para receber as bênçãos da primogenitura. Porque ele tem características diferentes mesmo de conquista e de avanço. Ele é um homem de visão, ele é um homem que olha para frente, que tem alvos, que tem objetivos e que não se prende à riqueza do pai, que não está preso àquilo, mas ele quer avançar. E a Bíblia diz que ele é o primogênito, mas ele fez aqui uma coisa muito terrível que a gente pode tirar como lição para a nossa vida e para o nosso coração. O tema que eu queria falar com vocês nessa noite é o servo e o perigo de negociar princípios. Princípios. O servo e o perigo de negociar princípios. Quanto vale o seu casamento? Quanto vale a felicidade dos seus filhos? Quanto vale sentir a presença de Deus? Quanto vale uma amizade verdadeira, sincera e leal? Não é a propaganda do cartão de crédito, não tem nada a ver com a propaganda do cartão de crédito. Não tem preço, não se coloca preço nessas situações, nesses sentimentos. Não se coloca preço em princípios. Princípios cristãos são regras e normas bíblicas que conduzem a nossa vida, que vão pautar a nossa vida, que vão nos guiar e que a gente não pode dar jeitinho para essas regras e princípios. Se a Bíblia diz isso, eu tenho que obedecer isso. Se a Bíblia me diz que isso é errado, eu tenho que cumprir o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que aquilo outro é certo, então eu vou cumprir o que é certo, que é verdadeiro, que é honesto, que é leal. Mas Esaú, apesar de estar debaixo de algo da parte de Deus, ele não entendeu isso. Ele não compreendeu isso e tomou uma das decisões mais tristes e terríveis. Esaú foi inconsequente ao trocar o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Com certeza isso tem lições para nós. Sabe o que significava a bênção do primogênito, do filho mais velho? A bênção do filho mais velho tinha 3 características importantes. Essa bênção era a bênção social, porque o filho mais velho tinha posição de destaque, ele era o sucessor direto do líder do clã. Quando o pai morresse, ele era a bola da vez, ele ficaria no lugar do seu pai. A bênção social, a bênção da autoridade, a bênção da liderança, a bênção de perpetuar e continuar a geração e liderar a geração era naturalmente dele. Essa era a bênção social que era derramada sobre a vida dele. Mas a bênção da primogenitura também entra noutra área, a área financeira. O filho primogênito, enquanto o filho mais moço recebia uma parte da herança, o filho primogênito recebia a porção dobrada da herança. Nos dias de hoje, a gente sabe que se um pai deixa uma herança de 30 mil reais para 2 filhos, 15 mil fica com um filho e 15 mil fica com outro filho. Naquela época não. O filho mais velho recebia porção dobrada financeira. Financeiramente ele era abençoado 2 vezes. Era a porção dobrada financeira na sua vida. Mas a bênção da primogenitura também tinha outra característica. E creio eu ser a característica mais importante, que era a bênção espiritual. Ele era responsável de levar o legado. A bênção de Abraão, seu avô, quando Deus disse a Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, eu abençoarei a tua descendência, e aquele que você abençoar será abençoado, aquele que você amaldiçoar será amaldiçoado, em ti serão todas as benditas todas as famílias da terra, a bênção está sobre você e a sua geração. Esse filho primogênito
cercado de fé. Enquanto o segundo, o terceiro, o quarto, o filho mais novo, não recebia isso, era até abençoado, mas perpetuar e levar o nome de uma nação, e levar o nome de Deus, e levar a presença de Deus às pessoas que conviviam, a responsabilidade era do filho mais velho, era a bênção da primogenitura. Nós somos abençoados com todas as bênçãos das regiões celestiais, amém, irmãos? Você é abençoado, a Bíblia diz que você já é abençoado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A bênção de Deus já está sobre sua vida, a bênção da conquista, a bênção do milagre, a bênção das portas abertas, a bênção da mudança, a bênção da influência no bom sentido já está sobre sua vida, em nome de Jesus. Mas você precisa se submeter a essa bênção para que as coisas aconteçam na sua caminhada e na minha caminhada e na minha jornada. Percebam que perigo, que exemplo, que lição que a gente pode aprender com um moço como esse, forte, vigoroso, mas que não vigia em coisas essenciais, que investe valores, que troca as coisas importantes da vida por coisas básicas da vida, que troca a bênção de Deus por um prato de comida, que troca a presença de Deus, a vitória de Deus, a unção de Deus, por uma necessidade básica da vida, por uma necessidade existencial, por uma necessidade clara que ele poderia suprir depois, algumas horas depois, alguns minutos depois. Mas a Bíblia diz que ele olhou para aquela bênção e ele falou assim: o que me adianta ter isso se eu estou morrendo de fome? O que me adianta de tudo isso? O direito de primogenitura significa os princípios e os valores cristãos que regem a nossa vida, irmãos. Não tem como fazer concessões. Concessão é dar jeitinho, concessão é alargar o caminho, concessão é alargar a porta do céu. A Bíblia diz que a porta do céu é estreita, a Bíblia diz que o caminho para o céu é estreito. A Bíblia diz que a vida cristã é cheia de dificuldades. A Bíblia diz que a vida cristã tem barreiras pelo caminho. A Bíblia diz que a vida cristã vai ter pedras pelo caminho. A Bíblia diz que a vida cristã vão se levantar raposinhas para tentar destruir a vinha do Senhor. A Bíblia diz que as lutas são partes naturais da caminhada e da jornada cristã, e que nós temos que nos apropriar sim das bênçãos de Deus e nos submeter às orientações do Senhor na nossa vida. Esaú negociou o inegociável. Não poderia negociar, não poderia trocar. E nem diz o pessoal na expressão aí do povo aí fora, fazer rolo, né? Dar um jeito, vender, dar preço para uma coisa que não poderia dar preço. Mas ele fez isso. Então a gente sabe que tem muita coisa que a gente não pode colocar preço. Mas o que levou Esaú a tal decisão? O que levou Esaú a tal decisão? Nós vamos ver na Bíblia. A primeira coisa que levou Esaú a tal decisão foi o cansaço físico e emocional. Isso é perigoso. Eles, olha aqui para mim, isso é perigoso. O cansaço físico e emocional, capítulo 25, versículo 29, parte B, a Bíblia diz que quando ele chegou no campo, ele estava muito fadigado e cansado. O cansaço físico, o cansaço emocional são perigosos na nossa caminhada com Deus. Tem como você se focar num culto como esse, se focar na palavra, se você está excessivamente cansado? Se você não descansou como deveria descansar, para hoje à noite estar aqui tranquilo no culto, não deu aquela descansadinha básica lá no domingo para vir adorar a Deus, para estar com o corpo relaxado, para levantar as mãos, para adorar, para buscar a presença de Deus, para se focar, para estar ligado com Deus. E quando a gente está cansado, a gente perde a atenção, a nossa mente voa, o nosso coração está distante. Quando a gente está cansado, muitas coisas podem tirar a nossa atenção. Já viu aquela expressão, foi vencido pelo cansaço? Já viu o casamento? Desliga aí o seu celular, pelo amor de Deus, estão mandando zap aí, né? E não é Deus que está mandando zap, não, né?
Não é Deus. Vamos lá, a palavra. Venceu, foi vencido pelo cansaço. Deixa eu ver o que eu ia falar aqui, que eu me perdi. Você já viu alguém, eu ia falar do casamento. Você já viu um casamento que se desgastou e acabou por causa do cansaço psicológico? Conversas e mais conversas, diálogos e mais diálogos, ou diálogo nenhum e foi cansando, e emocionalmente se cansou, e emocionalmente se desgastou, e emocionalmente se distanciou, e emocionalmente, quando percebeu, já tinha uma barreira, um afastamento natural. Se nós fôssemos falar das tragédias no Brasil, no trânsito brasileiro, alguém já disse que em milésimos de segundo, se a pessoa está com um cansaço extremo, com sono extremo, é como se alguém apagasse o interruptor de uma lâmpada e a lâmpada se apagasse em milésimos de segundo, e quando a pessoa abre os olhos já foi. Família inteira, as mortas, o cara está debaixo do caminhão, a família inteira debaixo do caminhão, por momentos, por segundos, por milésimos de segundo, por tentar dirigir, horas a fio, cansado e mais cansado. Também na vida cristã, também na caminhada com Deus, essas coisas podem acontecer. A distração, o cansaço de alma, a fadiga, ou a inércia de alma pode levar o crente a um discernimento errado, a uma decisão errada, a uma escolha errada, e isso importar, isso estragar durante o restante de toda a sua vida, marcar o restante de toda a sua vida como uma tatuagem na alma e no coração. A gente sabe que tem muita gente que por causa do cansaço físico e emocional está deixando de servir a Deus, está deixando de vir à igreja. Vinha à igreja sempre, estava nas semanas de oração, estava buscando a Deus, estava animado, vinha todos os dias, depois passou só para vir na quarta-feira e no domingo de manhã e à noite, depois largou a quarta-feira e vem no domingo de manhã e à noite, depois largou o domingo, quarta-feira e semana de oração, vem só no domingo à noite, depois largou o domingo à noite e vem de 2 em 2 meses para a igreja, depois passa de 2 meses porque acha, não, tá bom demais, vem uma vez a cada mês na igreja, quando percebe tem 2 meses que vem uma vez a cada 2 meses. Isso é verdade, irmãos. Se a gente não se cuidar, cansaços e situações tomam conta do nosso coração e da nossa mente e deixam as coisas essenciais de lado. Tem coisa que a gente precisa acelerar na nossa vida com Deus e tem coisa que a gente tem que dar marcha ré, parar, estagnar, repensar a vida, repensar os valores, repensar as decisões. Isso, sim, Esaú precisava aprender. O cansaço na vida desse moço trouxe a ele situações muito graves, levou ele a uma desatenção, e aí o diabo se aproveitou da desatenção dele. E Jacó disse: vende-me primeiro o direito de primogenitura. O cansaço leva à desatenção, e aí o diabo se aproveita. Tem conversa que tem que ser cortada na hora. Não dê trela para as investidas do diabo. O cara vem cansado, talvez trouxe até a caça no ombro, cheirando a caça, chega em casa, sente aquele cheiro gostoso. Se ele estava com fome, parece que dobra a fome. Quando você está com fome e sente aquele cheiro, atraído pelo cheiro. E aí ele chega em casa e ele vai falar: olha, eu quero comer dessa comida. E o irmão dele vem e diz: olha, eu só te dou dessa comida se você me vender o teu direito da bênção. Que conversa é essa, irmãos? O crente, o servo de Deus, corta na hora, não dá nem trela, não alimenta uma conversa dessa. Não alimenta uma investida dessa do diabo. Não alimenta uma situação dessa do inimigo, ele corta na hora. Coisas que não venham edificar sua vida, corte na hora. Não dê atenção. Os seus ouvidos vão experimentar coisas ruins e vão matar. São pratos malignos que vão tirar sua fé, vão tirar o seu foco em Deus e vão jogar você na lona. Corte na hora em nome de Jesus. Diga: vamos orar sobre isso. Não quero conversar sobre isso. Minha bênção não, diabo. Minha bênção não, Jacó.
Minha bênção mesmo não, você roubar a minha bênção, então a gente tem que cortar, tem muita coisa que a gente tem que passar a espada com carinho, com cuidado, com delicadeza, porque o crente cheio do Espírito de Deus, ele faz isso com delicadeza, mas ele não responde, ele não usa as teclas para responder, ele não vai na conversa de alguém que está lá no Facebook, ou que está lá tentando flertar, conversar, e a gente sabe disso, que muitos casamentos estão sendo destruídos, porque muitas pessoas começaram a dar trela para o diabo lá no computador. Para o diabo ou para a diaba, né? Enfim, no nosso mundo. Irmãos. Começaram lá. Aí eu conhecia, me adiciona aí vai ver lá, tem um amigo em comum só um amigo em comum. Encontrou alguém lá que era amigo em comum, que nem conhece direito, começa a flertar de conversinha furada. Passa a espada, irmão. Não aceita esse negócio não, irmão. Não brinque com o perigo, não. Não brinque com os pratos de lentilhas. Não brinque com as sugestões, os convites do inimigo, em nome de Jesus Cristo. Começa a passar o dedinho, vai começar a passear, vai começar a passear, e quando perceber, caiu lá. Outra coisa que nós notamos nesse texto aqui, que está claro também. Primeiro é o cansaço, segundo é o desprezo pelo que é essencial na nossa vida. E a gente despreza uma coisa quando a gente desvaloriza algo e supervaloriza outra e coloca no lugar. Por exemplo, Deus está chamando você para ter um tempo, um propósito, um tempo de oração. E aí você diz, não, entre esse tempo de oração e uma série, um filme, um entretenimento, uma outra situação que é legítimo, que a gente pode fazer, eu vou escolher isso na minha vida. E aí, em detrimento do que é certo, você faz o errado. Você desvaloriza aquilo que é essencial e supervaloriza aquilo que é corriqueiro da vida. Você desvaloriza a bênção da primogenitura e supervaloriza uma necessidade de comer, de beber, que é natural. Mas você troca os valores, você inverte os valores. Eu começo a inverter os valores e isso vai me trazendo a ruína e ao pecado e a queda. Isso é sutil, isso é devagar. E a Bíblia diz que ele fez isso, ele desprezou, porque ele supervalorizou a fome que ele tinha. Ele falou, o que me adianta uma bênção dessa? O que me adianta o meu pai colocar a mão na minha cabeça? Se eu estou morrendo de fome aqui, você está morrendo? Será que é morrer mesmo? Já viu alguém dizendo que estou morrendo de fome? Né? De vez em quando a Eliane me estreita lá em casa. Eu digo, estou morrendo de fome. Ela acaba de fazer o almoço e ainda fico mais uns 10 minutos fazendo uma coisa ou outra. Eu disse, mas não está morrendo de fome? Será que ele estava morrendo de fome mesmo, irmãos? Ele supervaloriza uma necessidade básica. Não é que ele não tivesse, não. Mas ele supervaloriza aquilo que ele não precisava supervalorizar por algo que ele tinha que colocar como prioridade. A minha bênção ninguém rouba. A minha bênção ninguém tasca a mão. A minha bênção ninguém vai dar um jeitinho para tirar de mim. Em nome de Jesus. A minha bênção não. Ele vai lá desvalorizando. E esse processo é um processo de queda. É um processo sutil. É um processo perigoso. É como se nós estivéssemos caminhando num terreno escorregadio que vai levando a um precipício perigoso. Concessões, jeitinhos, alargando as coisas. Não é bem assim, pode não ser assim, não é bem desse jeito, e a gente vai começando a dar desculpas e jeitos para as coisas da nossa caminhada com Deus e priorizando outras, irmãos. Quanto tempo, quantos anos faz que Deus está falando contigo esse assunto e você não acordou ainda? Quanto tempo Deus está falando isso comigo e eu não abri meus olhos ainda, que eu estou colocando outras prioridades entre eu e o meu Deus? Eu estou levantando outros altares entre eu e o meu Deus? O desprezo só acontece quando você supervaloriza uma coisa em detrimento de desvalorizar outra. Quando você despreza o amor e o conselho de uma mãe ou de um pai por uma
seu ministério, seu pastor, eu não sei. Deus está dirigindo, está direcionando e você decide decide resolver as coisas pela carne, pelo velho homem. Isso é desvalorizar e desprezar a palavra de Deus. E supervalorizar a sua razão e o seu orgulho e a sua vaidade. E a Bíblia diz que ele fez isso, ele desvalorizou o eterno e supervalorizou o passageiro, terreno, efêmero, aquilo que passa. Um prato de guisado. Interessante porque os verbos desse texto aí que nós lemos são verbos que caracterizam exatamente o desprezo. Olha só, comeu, quando Jacó foi lá, ele resolveu e vendeu mesmo. Aí a Bíblia diz que ele sentou lá tranquilo. Aí olha os verbos que seguem. Comeu, bebeu, levantou e saiu. Parece a musiquinha. Tô nem aí, tô nem aí. Tô nem aí. Comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Será que ele fechou os olhos para abençoar o guisado? Obrigado, Senhor, por esse guisado. Obrigado, Senhor, por essa provisão. Claro que não, ele sabia que estava tomando uma decisão triste, uma decisão errada. Ele estava negociando coisas que não se negocia. Entre o seu momento aqui na igreja e outro momento, e esse é um momento importante na sua vida, você tem que valorizar isso. Invista na sua vida com Deus, não tem preço. Um bom livro, uma boa Bíblia, um tempo de oração, um tempo de comunhão, um tempo de paixão por Deus, um tempo de propósito. Não tem preço para isso, irmãos. Não tem sensação ou sentimento mais prazeroso na face dessa terra. E o salmista já disse isso, que é melhor eu estar um dia na tua casa do que 1000 dias lá fora. É melhor eu estar aqui. A minha alma, diz o salmista, a minha alma anela por Deus, e como a corça suspira pelas águas, em pleno deserto, a minha alma chama a Deus, a minha alma deseja a Deus, a minha alma tem fome de Deus, e eu quero comer do banquete de Deus, e não dos banquetes dessa vida. É isso que diz o salmista. Não negocie de modo nenhum valores. A Bíblia diz que um homem cheio do Espírito Santo e separado por Deus, chamado Sansão, nasceu por um milagre. Também o anjo veio trazer a notícia, e por um milagre, e o anjo do Senhor falou para a mãe dele: vai nascer um filho do teu ventre, e esse filho será separado desde o ventre, e o Espírito do Senhor se apossará dele, e ele se tornará juiz, e através das suas mãos Deus trará poderoso livramento a Israel. E a Bíblia diz que foi isso que aconteceu mesmo. Livramento. Um dia o Espírito de Deus vem sobre Sansão. Ele pega um osso de jumento, da queixada do jumento, e ele luta contra 1000 homens, porque o Espírito de Deus era sobre ele, e ele os vence em nome do Senhor. Um dia ele fica indignado com aquele jugo dos filisteus que estavam sobre o povo de Deus, e pega algumas raposas e amarra fogo no rabo dessas raposas e solta na seara dos filisteus. E a Bíblia diz que a seara dos filisteus foi embora, foi queimada. O sustento e a provisão do inimigo, que alimentava um jugo, que alimentava choro, que alimentava desprezo, o Espírito de Deus estava sobre ele, Sansão. Mas Sansão começou a fazer algumas concessões, dar alguns jeitinhos, negociar algumas coisas que ele nunca poderia negociar. A gente sabe o final da sua vida, mas a gente percebe que a derrocada, a caída, a escada para baixo na vida de Sansão, os degraus dessa escada começaram primeiro porque ele começou a se envolver em julgo desigual. Nem um israelita comum poderia se envolver casar com mulheres de outras nações, porque o seu coração poderia ficar pagão, que de alma nazireu de Deus separado. Primeiro ele se envolve com a jovem, os seus pais têm o discernimento que ele está errado nisso. Juízes capítulo 13, versículo 3, diz: e respondeu-lhes, porém seu pai e sua mãe, não há porventura mulher entre os filhos de teus irmãos, nem entre todos o nosso povo, para que tu vais tomar mulher dos filhos
conselho e questionamento dos seus pais? Disse, porém, Sansão a seu pai: toma essa para mim, porque ela muito me agrada. Estou nem aí para os valores de Deus, meu pai. Negócio que ela agradou meus olhos. Negócio que ela chamou minha atenção, ela atraiu o meu coração. E ele começa a fazer essas concessões. E quando essas coisas começam a acontecer, a gente começa a cair na caminhada com Deus. Não tente fazer jeitinho entre você e o seu relacionamento com Deus. O nazireu não poderia tocar no corpo de um defunto, no corpo nem de um animal morto. Sansão mata o leão, e Sansão um belo dia caminhando com a sua mãe, com a sua família, ele olha que o leão está morto, o corpo do leão, não sei como é que funciona isso, né? Mas a Bíblia diz que ele vai lá e olha que tem as abelhas construíram mel ali no corpo do leão, aquele negócio todo. Ele tira o mel e toca lá no corpo do leão. Ele ainda faz enigma disso. Lá no casamento dele ainda faz enigma disso. Toca onde não podia tocar. A Bíblia diz: não toque, não toque. Não, mas tinha mel. Estava doce. Eu não só toquei, como eu comi. Filho, faz parte disso. Nem tudo que é doce agrada ao coração de Deus. Nem tudo que é doce para a sua alma, para a sua mente, para o seu coração, tem a ver com valores e princípios de Deus. Pelo contrário, isso pode matar você. O pastor está bravo, meu irmão. É que eu não tenho. Relaxa aí, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Relaxa aí, fica tranquilo. Deus está falando conosco nessa noite. Deus está ministrando em corações especificamente em áreas específicas. Receba em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Sansão continua sendo derrocado, brincando. E agora ele brinca com os símbolos do seu voto com Deus. Seu cabelo. E se a gente olhar Juízes 16, do versículo 6 em diante, eu quero ler esse texto com vocês, é um pouco longo. Eu queria que você anotasse aí no seu caderno, na sua Bíblia, mas eu vou ler aqui, só escute, depois você lê em casa. Juízes 16, 6 diz assim: e disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir. E responderam-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 cordas de nervos, ainda não secados, então me tornaria fraco e seria como qualquer homem. Aqui ele está brincando, não está brincando com o cabelo. Versículo 8: então os chefes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de nervos ainda não secados, com as quais ela o amarrou. Ora, tinha ela em casa os espias sentados na câmara interior. E então ela disse: os filisteus vêm contra ti, Sansão. E ele quebrou as cordas de nervos, como se quebra o fio de estopa ao que lhe chega o fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Olha o versículo 10. E disse, pois, Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim. Aquela conversinha, né? Zombaste de mim, meu amor. E me disseste mentira. Declara-me, você sabe que eu te amo, Sansão. Declara-me agora com que poderia ser amarrado. E respondeu-lhe ele: se me amarrarem fortemente com cordas novas, que nunca estiveram sido usadas, então me tornaria fraco e seria como qualquer homem. Então Dalila tomou as cordas novas e o amarrou com elas e lhe disse: os filisteus vêm contra ti, Sansão. E os espias estavam sentados na câmara interior, porém ele os quebrou de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim. Começou a ficar bravo. E me disseste mentira. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele disse: se teceres as 7 tranças da minha cabeça. Começou a brincar comigo. Se teceres as 7 tranças da minha cabeça com os fios da teia, assim ela os fixou com o torno de Tiar, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou o torno do tear, juntamente com os liços da teia, e disse-lhe ela:
podes dizer eu te amo, não estando comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declarastes em que consistia tua força. Então sucedeu que, importunando ela todos os dias com suas palavras e molestando a alma dele, se angustiou até a morte. Foi vencido pelo cansaço. E aí ele declarou: quem brinca com perigo pode se dar mal. Sabe aquela criança que a mãe diz: não brinque com fogo, meu filho. Minha mãe dizia mais isso: não brinque com fogo, meu filho. Brincar com fogo pode, quem brinca com fogo pode se queimar. É ou não é? Então Sansão começa a brincar, Sansão começa a fazer concessões, Sansão começa a se relacionar, Sansão começa vamos ser claros aqui, Sansão começa a transar com uma e com outra, antes do casamento, sem vida conjugal, sem casamento. Sansão vai fazendo concessões, dando jeitinho, não importa o meu prazer, não, Deus não vai ficar triste comigo, não, depois eu peço perdão, ele vai desajeitando, ele vai tocando em morto, ele vai tirando doce daquilo que não é doce, e o diabo vai engambelando, que nem diz o povo lá no interior, né? Engambelando ele. Engambelando. E ele vai caindo, vai desanimando, ele vai esfriando. E a Bíblia diz que depois disso aqui, ele literalmente perdeu os seus olhos. E ele quase que acaba a sua vida como escravo, sendo zombado pelos inimigos do Senhor. Já nós temos em mãos um exemplo totalmente diferente. Já preguei aqui sobre esse homem. Nabote tem uma vinha, é herança de seus pais. Ele sabe que a bênção de Deus está sobre sua vida, sobre essa vinha. E um rei vem a ele tentando flertar e dar um jeitinho. Acabe, vem a ele e diz: olha, gostei da sua vinha, que tal você trocar? Aliás, eu gostei tanto da sua vinha, ela está próxima aqui da minha casa de verão, minha casa maravilhosa, e ele é invejoso mesmo. Ele olha pela janela do palácio, ele olha a grama lá fora e ele vê aquela vinha bonita e maravilhosa de um homem pobre, mas um homem cheio de Deus, cheio de princípios, um homem que não negocia valores, que não troca a bênção de Deus por nada na sua vida, que prioriza isso. E ele chega lá e diz: que tal você dar um jeito aí, a gente fazer uma troca? Está perto da minha casa aqui, eu só faço aumentar a cerca. Aliás, te dou uma terra maior do que essa. Peça o que você quiser, eu vou arrumar para você uma terra maior do que essa. Aliás, se você não quiser trocar terra com terra, eu vou te dar dinheiro, nisso eu compro, pronto. Se não quer troca, eu compro. Fale o preço, dê o preço e eu cubro esse preço. Mas a Bíblia diz, palavra do Senhor, em Reis, e esse versículo eu queria ler com vocês, que diz assim, 1 Reis 21, versículo 1, 2 e 3, depois você pode ler em casa. Sucedeu depois dessas coisas que tendo Nabote de Israelita uma vinha em Israel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Falou este a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, porque está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou, se desejares, dar-te-ei o valor em dinheiro. Olha aqui um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. Isso aqui não negocio, Acabe. Não tem negócio nisso aqui. Minha vida com Deus vale mais do que qualquer coisa. Meu amor a Deus é maior do que amor por qualquer pessoa, objeto ou coisas. O meu desejo, minha fome por Deus é maior do que qualquer outra coisa. Não tem dinheiro, não tem riqueza, não tem nada que compre isso. E a Bíblia diz que ele morreu por isso, mas ele não abriu mão da promessa e da bênção de Deus, da unção de Deus, da conquista de Deus na vida dele e da sua geração.
Seu sangue foi derramado. Deus cobrou o sangue desse homem, porque Deus olhou no seu coração a sua fidelidade. A questão não era a terra, irmãos. A questão não é dinheiro, a questão não é terra, a questão não é poder, a questão não é influência. A questão é vida com Deus. O que prendia esse homem, a sua terra, o que prendia esse homem, a herança dos seus pais, não era apenas coisas materiais que pode se tocar, mas era princípio. E princípio não se negocia. Princípio não se negocia. Em último lugar, irmãos, Esaú tomou essa decisão na sua vida, porque Esaú começou a ter uma mente distorcida e profana. Não profana no sentido de pecados mais na área sexuais, não. É verdade que ele também tomou decisões erradas com relação a casar, casou com mulheres que não deveria casar, das outras nações que a Bíblia diz que se tornaram amargura, seu pai e sua mãe. Começou errado, começou a fazer concessões aí também, mas o texto de Hebreus diz que ele, sua mente era devassa e profana. E essa profanação, ou essa devassidão, não tem necessariamente a ver, pelo menos o contexto desse texto, com questão sexual, mas tem com relação à inversão de valores. É o que a gente está falando aqui. Inversão de valores. Desprezar o privilégio espiritual para satisfazer desejos e ambições pessoais é o ato mais profano que um cristão pode cometer. É isso que nós notamos nesse texto. Quando para a gente estar na igreja é igual a estar em casa, tem alguma coisa errada, a nossa mente está começando a se perder, se turvar. Quando a gente está no culto, e o culto, o tempo de adoração, o tempo de palavra, o tempo de mover de Deus não muda a gente, não toca a gente, não mexe com a gente, não muda a nossa mente, não muda o coração, não mexe nada. E é como se nós estivéssemos sentados nessa cadeira aqui, adorando a Deus, mas é como se estivéssemos aqui sentados, igual, o mesmo peso de estar sentado na frente da nossa televisão, assistindo um jogo de futebol, um filme, um fantástico ou qualquer outra coisa. Se tem o mesmo peso, tem alguma coisa na nossa vida. Alguma coisa errada está acontecendo. O secularismo talvez esteja mudando. Os questionamentos, as interrogações talvez estejam acima da nossa fé e da nossa paixão por Deus, da nossa espiritualidade com Deus. Ei, você sabia que o diabo cozinha muito bem? Sabia que ele poderia ganhar Masterchef aí à vontade? Legal, né? Masterchef eu gosto de assistir. Pena que é muito tarde. Cozinha bem. Diga para o seu irmão assim. Diga para o seu irmão. Cuidado. Diga para ele. Pode dizer cuidado. O diabo cozinha muito bem. É verdade, é sério. O cheiro do prato do guisado era agradável. Aumentou a fome, o desejo. E olha que detalhe do texto, irmãos. Não era só o cheiro, não era só o cheiro que era agradável, mas o prato em si era agradável. A Bíblia diz que era vermelho. Você sabia que a cor vermelha, segundo a psicologia, a cor vermelha é a cor do desejo, da vontade de comer e manter? Você sabia que a cor vermelha, segundo alguns estudiosos aí, é a cor predileta, preferida do marketing? Já foi numa gôndola de um supermercado? O que você encontra na gôndola de supermercado? Aquelas comidas assim, é um vermelhão, né? Aquele vermelho, aquela carne assim, parece que dá água na boca, aquele negócio assim. A Bíblia diz que o guisado era vermelho, irmãos. Chamou a atenção do homem na hora. Aumentou a fome dele na hora. Foi engambelado mesmo, foi enganado mesmo na hora. Parece que aumentou aquele desejo. E dizem isso, pelo menos os estudiosos dizem que o vermelho é um negócio sério. A não ser que as irmãs podem pintar os lábios de vermelho. Mas
mas a psicologia diz isso. E eu fico impressionado com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem resposta para tudo, amém, irmãos? Amém. A palavra de Deus é tremenda, irmãos, aleluia. É tremendo, você começa a mergulhar e comer a palavra. Então cuidado com o prato do diabo. Cuidado se for atrativo, se chamar atenção, se dá vontade de morder, de pegar, de tocar, de abraçar, de, não sei, qualquer outra coisa, de comer mesmo, de se lambuzar mesmo. Porque essas coisas são atrativas. E a Bíblia diz que o guisado era agradável, era vermelho, por isso foi chamado de Edom. Edom significa vermelho. Então cuidado com a sua mente, cuidado com os seus olhos, cuidado com o seu coração, cuidado com a sua alma. Que Deus cuide do nosso coração, da nossa alma. Uma mente profana é guiada pelo hedonismo. Sabe o que é hedonismo? Hedonismo é o prazer como um bem supremo, que importa ser feliz. Já viu essa frase? O resto, o que importa é ser feliz. O que importa é me sentir satisfeito. O resto fica de lado. O hedonismo é esse sentimento que é o prazer pelo prazer, sem olhar se está certo ou está errado, se é santo ou é profano, se está correto ou incorreto. Se é justo ou injusto, o importante é eu me suprir os meus desejos e a minha vontade, o resto estou nem aí. O hedonismo leva ao imediatismo. Quem é norteado e guiado pelo desejo, ele é imediatista. Ele não esperou, ele poderia ter esperado, ele poderia ter dado um jeito, ele poderia ter pedido para a mãe fazer, ele poderia ter pedido para um servo fazer. Ele é um dos líderes, ele se tornará sucessor direto de seu pai, então ele poderia pedir a alguém, dizer: que negócio é esse, Jacó? Que negócio é esse? Eu estou com fome agora, mas o imediatismo desse sentimento levou ele a tomar a decisão errada. É quando a gente ora, é quando a gente busca, é quando a gente jejua, é quando a gente compartilha uma situação, não tem resposta e a gente tenta resolver no braço, na força. Imediatismo vai levar à confusão. Leva a atos impensados de imprudências. Leva ao descaso do sagrado. Não importa o sagrado. Não importa o que a Bíblia diz, não importa o que Deus falou para mim, não importa a promessa que Deus liberou na minha vida, está demorando demais, eu estou com fome, e o que adianta? Tem que resolver isso urgente, senão daqui a pouco eu vou começar a me chamar de titio, titia. Leva à superficialidade, leva aos exageros, irmãos. Ele não ia morrer porque estava com fome. Que me adianta primogenitura se eu estou morrendo de fome? Não é? Não ia morrer. E o diabo fez isso com Jesus, lá no deserto. 40 dias, orando, clamando, jejuando, buscando. E o diabo vem a Jesus, e eu imagino assim mesmo 40 dias ele está tentando Jesus, mas a gente sabe 3 tipos de tentação lá no texto, que a Bíblia diz que ele foi tentado nos 40 dias inteiros, não foi 3 tentações não, o texto fala em 3 específicas, em áreas específicas, mas foram 40 dias sendo tentado direto. Mas aí eu fico imaginando Jesus com fome, com sede, e o diabo vem e traz um pedaço de pedra para Jesus. E quando Jesus olha para a pedra, Jesus não vê a pedra, Jesus vê um pão francesinho, quentinho. Sabe aquele francês que você corta ele assim, passa margarina, ou manteiga, ou requeijão, ou qualquer outra coisa, ele vai derretendo. Terra de mistério, né? Bênção de Deus. Diz: olha, se você der uma ordem, essa pedra aqui, você está vendo já ela, você já está conseguindo ver. Se você der uma ordem, essa pedra se tornará em pão e você vai saciar sua fome. Sabe que Jesus está com fome? Na área das necessidades, na área das carências, presta atenção, na área das carências, na área das necessidades, na área das dificuldades momentâneas, na área, no momento que o corpo está pedindo, que a
Deus te ama. Você não é filho de Deus? Você não é amado de Deus? Deus não acabou de falar lá há poucas horas. Deus falou com você quando você estava descendo lá, sendo batizado, aquela voz. Eu ouvi aquela voz. O diabo estava lá ao redor. Eu ouvi aquela voz que estava dizendo: eu te amo, você é meu filho amado, você é meu filho predileto, você me traz alegria. E aí ele veio e disse: se tu és. Eu ouvi: se tu és. Transforme. Pare de sofrer. Por que cruz? Por que tem que orar tanto? Por que tem que ter vida consagrada tanto? Por que não dar um jeitinho de resolver as coisas logo? Jesus não precisa de cruz. Pula daí, todo mundo vai te adorar e acabou-se. Por que tem que ir pelo caminho mais difícil, mais espinhoso, mais apertado? Tem outras possibilidades, tem outros pratos, tem outras maneiras, Jesus. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que procede da boca de Deus. Foi o que o salmista experimentou. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mas Deus vai fazer um banquete e os meus inimigos vão ficar olhando, e Deus vai preparar um banquete para mim, eu vou banquetear enquanto eles estão lá fora rosnando sem poder fazer nada. Deus está preparando para nós, e Deus tem preparado para nós isso a seu tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esaú pagou um alto preço. O autor de Hebreus diz que mesmo depois, olha só que coisa, mesmo depois que ele foi lá chorando tentar reconsiderar, ele não conseguiu mais relatar isso. Provavelmente ele foi salvo, salvação, mas a bênção que ele poderia experimentar em vida, o privilégio que ele poderia experimentar em vida, ele não conseguiu relatar mais. A gente sabe que tem decisões na vida da gente que não voltam mais, que não tem como consertar mais. Só a graça de Deus, a misericórdia e o sangue de Jesus. Só a graça, a misericórdia e o poder de Jesus. Mas Deus tem uma nova história a partir de agora na nossa vida, a partir das nossas escolhas, a partir das nossas decisões e a partir da sua graça. Em nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós, todos nós. Tenha compaixão de nós. Que Deus nos ajude. Que Deus guarde nosso coração, nossa mente e nossa alma. E que Deus nos alinhe com seus princípios e valores, para que nós possamos fazer a sua obra com amor, com excelência, debaixo da verdade e debaixo dessa unção, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Fale com Deus. Queridão, Deus nos corrige, nos orienta, porque Ele nos ama. O que você precisa cortar na hora, no ato? Que você está dando margem, dando trela na sua mente, vai ser alguma coisa na sua mente, no seu coração. O que você precisa dizer basta? Eu sei que o Espírito de Deus falou com você. E eu sei que você tem que dar alguns bastas na sua vida. Você precisa tomar algumas decisões radicais. Vida com Deus é vida radical, irmãos. Vida radical. Vida com Jesus, nesse tempo que a gente está vivendo, tem que ser vida radical. Tem que ser radical em muitas coisas na caminhada com Deus. Deus nos chama para uma vida radical. Uma vida de busca radical, uma vida de entrega radical, uma vida sem concessões. Deus deseja tudo. Deus não deseja uma parte. Deus deseja tudo do seu coração, da sua mente, da sua vida. Deus deseja ser o primeiro, como a música diz. Seja o meu universo. Seja o primeiro. Em nome de Jesus. Se você está sendo enganado, se você está comendo pratos, se você disse sim para convites do inimigo na sua vida, hoje à noite que você romper com isso em nome de Jesus.
Hoje é noite de você tomar uma posição, uma postura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você se sente cansado fisicamente, se você está trabalhando além do que deveria trabalhar, você está em pecado também. Se você não está descansando como deveria descansar, está trocando isso por trabalho, mas trabalho está em pecado. Porque a Bíblia diz que existe o princípio sabático. Não é o dia, não, é o princípio. Tem que descansar. Tem que descansar sua mente, tem que relaxar, tem que descansar seu corpo, tem que se cuidar, porque o corpo é templo do Espírito Santo e isso pode prejudicar a sua vida emocional e espiritual. Em nome de Jesus, cuidado com sua mente. Para onde sua mente está viajando? Para onde tem viajado sua mente? Quais os pensamentos que têm dominado sua mente? Quais os pensamentos que têm reinado na sua mente? O que reina na nossa mente? Quem reina na nossa mente? Esse é o nosso Senhor e o nosso guia. Ele ditará nossas ações e reações. Ele ditará nossas escolhas, nossos negócios, nossos relacionamentos. Cuide com sua mente. Cuide com sua mente. Cuide com seu coração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu sei que o Teu Espírito Santo tem falado na minha vida, tem falado nos nossos corações, tem falado na vida dos meus irmãos, tem falado na vida das minhas irmãs, tem falado em famílias aqui, maridos, esposas, filhos, jovens, crianças. Teu Espírito Santo tem nos trazido uma necessidade, um convite, um chamado, uma vocação, por uma decisão radical com a Tua presença, Senhor. Nos ajude, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia das nossas escolhas. Tenha misericórdia se temos comido pratos, nos banqueteado em pratos que não agradam ao Senhor. Nos perdoe por isso. Nos livre, nos ajude a usar nosso tempo com qualidade. Para Deus, para a família, para os irmãos, para os relacionamentos, para as amizades, para a igreja. Senhor, alinha a nossa vida, meu Pai. Alinha a nossa vida. Nós queremos colocar o que é prioritário como prioritário, o que é secundário como secundário. Nos ajude na nossa fraqueza, na nossa falta de força. Nos socorra, amado Jesus. Nos socorra, amado Jesus, com a Sua presença gloriosa. Ó Deus, move nossa vida por um tempo de intimidade, de santidade. Derrama sobre Sua igreja uma unção de santidade, de um rompimento com o pecado. Em nome de Jesus, nós esperamos um avivamento nessa cidade. Nós esperamos um avivamento nessa terra. Essa terra será bendita e começará na terra do nosso coração, igreja. Começará, Senhor meu Deus, no seio das famílias, dos relacionamentos conjugais, dos servos e das servas do Senhor. O Senhor nos visitará e nós cremos, nós oramos por um novo tempo, por um tempo de unção, por um tempo de avivamento, de transformação, de santidade, de clamor, de quebrantamento, de vida entregue, Senhor. Sem julgo, vida radical, nos ajude, nós imploramos. Imploramos essa unção sobre a vida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, dos nossos pré-adolescentes, dos nossos jovens casais. Imploramos essa unção sobre a vida dos casais mais maduros dessa igreja, uma unção sobrenatural de conquista de almas, de boas influências, de pregação, de ousadia na pregação do Evangelho, de ousadia na oração para abençoar pessoas. Em nome de Jesus, Senhor, muda essa mente, Senhor. Muda esse coração. Tira, Deus, todas essas, Senhor, esse emaranhado como uma teia de aranha. Em nome de Jesus, para que a palavra não entre, para que não entenda a palavra, Senhor. Esse bloqueio na mente que o inimigo da
deixe Deus tocar sua mente. Tocando sua mente, Ele mudará sua vida e suas ações. Senhor, eu ministro sobre a vida dos meus irmãos a mente de Cristo. A mente de Cristo, como diz a tua palavra. A mente renovada, como diz a tua palavra. A mente que não se conforma com as coisas dessa vida, como diz a tua palavra. Em nome de Jesus, desde os pequenininhos aos líderes da nossa igreja, a minha vida, a minha família, todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Vira para o seu irmão e diga: não venda a sua bênção. Não troque a sua bênção. A bênção é tua. E a tua descendência. E a tua família. Em nome de Jesus.